Sejam muito bem-vindos, episódio número 64 do Pedincast, e hoje o tema é tumores intracranianos na infância. É um tema que mexe com a gente em todos os aspectos, também na parte sentimental, no envolvimento, mas também com toda a complexidade técnica que existe. E lá na terapia intensiva a gente acaba admitindo bastante criança em pós-operatório com esse diagnóstico. E para falar com a gente sobre esse tema, chamo o Arnildo para apresentar o nosso convidado. Então, eu queria agradecer inicialmente ao professor Dr. Adriano Torres Antonucci, que é médico neurocirurgião, foi aluno da UEL, fez residência no HU de Londrina, título de especialista pela MB, mestre em bioética pela PUC Paraná, professor de medicina da PUC Paraná e da UEL, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e também com fellow em neurocirurgia pediátrica em unidades como Londres, Unifesp e Pequeno Príncipe. Então, obrigado, Adriano, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Bom, Adriano, assim, sempre que a gente conversa com os nossos convidados, né, nesse tipo de abordagem, a gente tem a intenção também de apresentar, né? Claro que você tem já o seu grupo de conhecidos, né? Até pelas qualidades profissionais que você tem, mas tem muita gente que às vezes fica curioso de saber, né, quem é o Dr. Adriano que está conversando. Então, se você puder falar para nós, assim, um pequeno resumo da sua trajetória profissional até hoje. Sim. Bom, eu sou um paranaense, nascido em Moarama. Morei por um bom período em Rondônia. Foi quando decidi fazer a faculdade de medicina. E por ser paranaense, Londrina sempre foi um lugar que eu queria vir. E lá não tinha universidade, então eu vim fazer a faculdade aqui. Entrei em 2001, formei final de 2007. E já fiz a residência direto em neurocirurgia, até porque eu demorei um tempo para poder decidir por um curso superior, então eu já tinha uns 4 anos aí na frente do pessoal da minha sala. Então eu tive que fazer a residência direto. Aí fiz a residência e logo no 4º ano eu tive uma oportunidade que caiu do céu de fazer um estágio que podia fazer por 4 meses no Pequeno Príncipe. E aí eu tive contato com a neurocirurgia pediátrica. Nesse contato, o professor Silvio, que era lá do Pequeno Príncipe, já meio que alinhou no final da residência fazer um fellow no hospital pediátrico lá de Londres. Aí eu fiquei lá uns 7, 8 meses, retornei, fiquei um tempo com o professor Sérgio Cavaleiro na Unifesp, comecei a fazer o mestrado com ele. Como retornei para Londrina, fazia o mestrado e fazendo essas viagens para São Paulo, por motivos pessoais, não consegui na época concluir, fiz o trabalho todo, até apresentei como artigo, mas não como mestrado. E aí retornei para Londrina, entrei como professor na PUC e durante esse intervalo aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado em bioética no tema de morte encefálica e doação de órgãos. E aí, com isso, foi um tema que eu achei interessante. E aí foi a primeira vez que eu tive contato na produção desse trabalho com cuidados paliativos. Estava meio que envolvido. Daí para frente teve bastante trabalho de TCC de alunos que tem cuidados paliativos, terminalidade, o ensino da morte no curso, que a gente é bem defasado nisso, e não só a UEL, mas toda a universidade não ensina muito bem isso. Esse contato parece que não existe, é quando o aluno cai no hospital, ele tem isso, tem que vivenciar isso e tem que aprender meio que na hora ali. E a neurocirurgia pediátrica, então, é uma área de atuação que eu gosto muito e pretendo, principalmente na área de tumores, desenvolver um pouco mais esse serviço dentro da própria UEL. E assim, dá pra gente imaginar o quanto que o funil foi apertando, né? Porque, assim, a decisão pela neurocirurgia já é algo, assim, corajoso, né? Porque, assim, é partir para uma residência longa, né? Difícil, né? Concorrida, sempre foi concorrida, né? E aí, dentro dessa área, ainda encontrar a pediatria lá, né? E a gente realmente precisa desse profissional, né? Do neurocirurgião pediátrico. E, além disso tudo, ainda entrar no ramo da oncologia, da terminalidade e do cuidado paliativo, né? Então, são várias subespecialidades que foram se unindo, né, para um tronco comum profissional, digamos assim. Sim. Em relação à neurocirurgia pediátrica, como ela é uma área de atuação, ela não funciona exatamente como um RQ separado. Na residência a gente tem a noção que você vai saber fazer isso daí, porque você tem contato com isso. Só que quando você começa a fazer ela, tem particularidades com criança que muda completamente, assim.
E eu pude ver só isso lá no Pequeno Príncipe e vi nos outros hospitais que eu passei. Em relação ao tratamento que muda, tem tumores que com o mesmo nome, com histologia completamente, por exemplo, diferente da adulto e para criança. Né? E mesmo a oncologia, né, Adriano? Eu vejo assim que colegas, por exemplo, da área de pediatria, né, são poucos que tiveram a decisão, né, de seguir a área da oncologia, porque assim, também é uma área difícil, né, lidar com o paciente oncológico, com a criança oncológica, que daí não é só a criança, é a família junto, né, que isso acaba sendo uma dificuldade no dia a dia. E assim como eu sempre falo assim, que eu não corri atrás da medicina intensiva pediátrica, acho que a medicina pediátrica me encontrou, né? A medicina intensiva pediátrica me encontrou. Comigo também foi. Acho que para você aqui, acho que a oncologia foi mais ou menos assim também. Bem parecido. Lembro que quando eu estava terminando a residência, a ideia de fazer algum serviço em pediatria veio da doutora Ides. Ela tinha conversado comigo, então a gente ia organizar um ambulatório de especialidades no ICL na época. Então, quando eu retornei, eu fiz todo o cadastro no ICL, mas no intervalo, infelizmente, ela teve o câncer, faleceu e aí essa ideia parou por um período, mas que agora eu estou de novo lá no ICL, com um ambulatório às sextas-feiras de manhã, só para criança e com neoplasia. Olha só. Com a professora da Hemato, a Tânia. Ela é verdade. Ela faz a parte de oncologia clínica. Sim, ela me convidou e eu tô lá já quase um ano. Quando é para ser, né? A vida dá um jeito de reencontrar os caminhos, né? Uma coisa incrível. Foi bem isso. Porque eu até me senti assim, eu gosto da neurocirurgia e a pediatria, principalmente a parte de tumor, sempre foi uma área que eu gostei. E você vai começando a ver, será que vai dar certo? Será que uma hora isso vai acontecer? Mas eu acho que é paciência. Ainda não está no ponto que eu espero, mas o caminho parece estar direcionando para isso, cada vez mais. Assim. Você tocou num ponto que eu comentei com o Arnildo esses dias, que a gente não é ensinado a lidar com o processo de morte e morrer, né? E dentro da enfermagem, a gente tem tentado trabalhar com os alunos do 4º ano para falar sobre essa questão de como lidar com isso com mais naturalidade, né? E é um desafio profissional. A gente cai sem preparo, às vezes nenhum, e lidando ali com situações complexas. Tumor intracraniano, para nós, é difícil não inferir, por exemplo, os nossos filhos, sabe? Sim. Gente, é uma coisa... os mais recentes que tiveram ali na UTI pediátrica, eu falava para o Arnildo, eu falava, nossa, mas como começou? Idade, você fala, meu Deus, né, a Ana tá perto, sabe? A gente começa a trazer isso e é muito complicado dividir, Sim. né? Como que você lida com isso no dia a dia, assim, profissional, pessoal, essa divisão? É difícil dividir mesmo. Eu tenho um filho de 7 anos e tenho uma filha de 2. E tá vindo mais uma agora em setembro. Igual a gente tem 3 também. Então pesa. Pesa a ideia. Quando eu vejo uma criança com tumor, isso pesa muito. Eu não consegui ainda achar um caminho até na identificação, você identifica muito com a criança, né? Então, às vezes, até você começa a olhar, esse tumor é mais comum em tal faixa etária. Então, se o Lucas está com 7 anos, ele está um pouco mais livre. Você fica fazendo esse tipo de associação. É muito difícil, eu acho que não consegue separar totalmente. Só que, por outro lado, isso te dá um pouco mais de gás e de ânimo para poder fazer alguma coisa pela criança. Eu acho que mexer com a pediatria, tá na pediatria e o fato também de ser pai e mãe, isso conta muito. Por mim, eu acho que faz uma diferença danada. Você consegue ter essa relação de empatia muito mais aguçada, eu acho, sei lá. E eu vejo assim, com os anos, né, muito da oncologia do HU acabou se afastando pelo fato... Agora está começando a recuperar, né, mas a gente ficou muito tempo sem a quimioterapia, né? Mas os tumores intracranianos nunca se afastaram, né? Não. Porque, assim, mesmo não tendo a quimioterapia, sempre internou crianças, né, com neoplasia intracraniana, né? Sempre com tumores intracranianos. E o que mais eu ainda acho dramático, porque normalmente é assim, a criança que até poucos dias antes, até poucas semanas antes, ela vinha com uma vida normal. E, de repente, ela tem a vida completamente transformada. Até porque, assim, esses tumores, eles são muito silenciosos, né? Então, quando eles começam a dar sintomas mais importantes, eles já adquiriram uma dimensão maior, Sim. já adquiriram uma comunicação maior com os órgãos vitais ali. E eu
como vim da pediatria, né, da pediatria geral, a gente sempre tinha essa preocupação, né, de reconhecer precocemente ou quais as dicas que a criança traz, a família traz, para que a gente tenha esse feeling de reconhecer precocemente o tumor intracraniano. Então, que dica que você daria, por exemplo, para o profissional pediatra que vai atender, às vezes, a criança numa unidade básica de saúde, no hospital primário, né? Assim, o problema realmente é que os sintomas são sintomas que podem ser comum a um monte de patologia. Geralmente, os sintomas mais comuns no tumor é a dor de cabeça, cefaleia, náusea e vômito. Que isso pode acontecer num monte de patologia. Quando a criança tem uma alteração motora, aí eu acho que talvez até uma alteração motora leve, como a ataxia, que é comum para tumores principalmente da região do cerebelo, eu acho que o pediatra ele tem que estar atento para aquela ataxia mais leve, que de repente você percebe que quem não tem hábito, olha uma criança andando, está normal, mas no exame físico bem mais minucioso acaba vendo que tem uma alteração. Em relação, por exemplo, a náuseas, no livro, inclusive, de neurocirurgia pediátrica, fala que uma criança que tem náusea e vômito por mais de 3 semanas merece uma tomografia de crânio, porque dificilmente alguma doença gastrointestinal dessas do dia a dia que a gente vê aí vai desenvolver um sintoma tão prolongado desse. E o outro ponto na avaliação é o pediatra que, durante a avaliação, e principalmente em criança muito mais nova, assim, abaixo de 1 ano, que ainda tem fontanela, palpação, vê a tensão na fontanela, porque às vezes tem um sintoma tão inespecífico como o vômito, meio que esporádico, que às vezes já é um tumor de fossa posterior, mas não é fácil. E para a gente da neurocirurgia, a gente faz meio que o caminho inverso. Hoje já chega com o diagnóstico pronto, pelo acesso mais facilitado à tomografia e ressonância. Então a gente tem que partir da lesão para fazer uma previsão do tratamento. Você não tem o diagnóstico que é feito de repente no teu consultório, né? Mas eu acho que é prestar atenção, principalmente nessas alterações motoras sutis, assim. E principalmente também uma mudança muito abrupta de comportamento. Isso também tem alteração ligada à neoplasia. Claro, criança vai adquirindo mais idade, vai ficando um pouco mais arteiro e tal. É uma mudança muito rápida, uma semana para outra, que realmente acontece isso. Vem com sintoma bem leve e de repente já surge um exuberante, um déficit de força, uma ataxia, que seja, uma dificuldade de marcha e assim por diante. Eu lembro que recentemente teve uma criança que a desconfiança veio porque a mãe notou que ele começou a escrever diferente. Sim. Então ele tinha uma letra de um determinado jeito, de repente ele mudou, começou a fazer uma letra diferente e a mãe acabou procurando por conta disso, né? Se não está prestando atenção, nem pega. Se essa professora, apesar que professoras são bem atentas, assim, mas no dia a dia você não ia olhar como um sintoma diferente na criança, né? Então não é um diagnóstico simples assim para você conseguir identificar. E principalmente porque ela está comum a algumas outras alterações. O diagnóstico precoce faz diferença. Só que, como é difícil, quando faz o diagnóstico, o tratamento precoce vai fazer uma diferença bem maior ainda. Então, aí você ter o diagnóstico e ter um time de resolver o mais rápido que puder, né? Pensando em SUS, né? Existe uma demora entre diagnóstico e tratamento? Como que funciona isso? Não, é rápido. É rápido. É rápido. Se você, por exemplo, tem uma... talvez em relação ao diagnóstico, mas uma criança já com o diagnóstico no ambulatório, em questão de 1, 2 semanas, 3, você já está fazendo o tratamento nela, né? Agora, do diagnóstico, em Londrina, pelo menos, eu tenho percebido assim que entre a criança que chegou lá no ICL com o tumor e o diagnóstico, você vai ver algo assim, coisa de 20 dias. Então, acho que é rápido para poder chegar. Eu não sei nas consultas primárias como que funciona, se realmente ele tem um acesso mais rápido à consulta. Mas do diagnóstico para tratamento é bem rápido. Tem uma ideia de prevalência, mais ou menos, de número... As lesões? Por exemplo, esse ano apareceram muitos casos, é mais raro, é mais frequente? Assim, os tumores, de alguma forma, na ordem, quando você olha para neoplasia em criança, você vê a primeira, a leucemia, depois os tumores, sistema nervoso, e na sequência aí você tem os linfomas. Dentro dos tumores sólidos, a gente tem aí mais ou menos numa ordem, um tumor mais comum, tanto para adulto como criança, é o astrocitoma de fossa posterior. Mas olhando para o astrocitoma, ele vai ter uma classificação desde o benigno até o maligno, aí
tem o segundo, que é o meduloblastoma, mas ele já classifica como um tumor maligno, então ele acaba sendo o tumor mais comum maligno da fossa posterior em criança. Então, na ordem seria o astrocitoma, meduloblastoma e ependimoma. Esses 3 aí praticamente já fecha ali acima de 75%, 80% das neoplasias em criança, tá? De tal forma que do maligno, o meduloblastoma é mais comum. Agora, da fossa posterior. Agora, quanto à incidência, a manutenção, a prevalência, eu acho que não é meio que igual, Anano, não muda muito. Não tem algum fator assim que faria aumentar ou não. E é sempre importante lembrar, né, que a neoplasia intracraniana é o tumor sólido mais comum da infância, né? Mais comum. Ela, assim, a leucemia é mais comum, mas não é um tumor sólido. Mas dos tumores sólidos, os tumores intracranianos são os mais comuns, né? E além dele ser o mais comum sólido, ele é a segunda causa de mortalidade dentro das neoplasias, porque a primeira aí seria trauma mesmo, e a segunda você tem os tumores sólidos, principalmente esses 3 aí da fossa posterior, né? E uma coisa que a gente observa muito no nosso dia a dia, né, ao longo dos anos, é que é claro que sempre a diferenciação do que é maligno ou benigno vai ser importante até para tratamento, mas muitas vezes um tumor ele é benigno, mas pela sua localização e a sua intimidade com as estruturas ali ao redor, ele tem um comportamento meio maligno também, né? Assim, tanto é que, por exemplo, em criança também pode acontecer ter a origem do tumor por nome de meningioma, que na ordem ali da classificação ele está quase o último assim que acontece em criança. E o meningioma, no adulto, quando a gente vai conversar, fala exatamente disso. Lesão benigna, maioria, 95%, só que se ela, por exemplo, atinge a região, sei lá, do anterior ao tronco, tal, ela está numa localização maligna, porque a cirurgia muito provavelmente vai deixar algum tipo de alteração. E dentro dos tumores de criança, que acontece como um astrocitoma, às vezes você tem um tumor de baixo grau, que acontece no tronco cerebral, principalmente na ponte, que é difuso, ele é inoperável, não tem como você ressecar uma lesão dessa sem você tirar a lesão, estrutura vital lá do tronco cerebral. Então, a localização dele se comporta como maligna. E o difuso é muito mais comum esse do tronco em criança mesmo. Então, apesar de ser uma histologia benigna, ele tem um comportamento maligno. E assim, você até tocou nesse assunto, né, do chamado tumor que é inoperável. E eu vejo assim o quanto que deve ser difícil, por exemplo, abordar isso junto com a família, né? Porque quando a família recebe o diagnóstico que o filho tem um tumor intracraniano, já é um devastador para aquela família, né? Uma má notícia, uma comunicação difícil. Mas eles ainda têm muita esperança de que indo para a cirurgia vai poder ter uma cura, né? Vai tirar. E na maior parte das vezes não consegue, né? Consegue, a grande maioria não. Consegue ressecções parciais ou até caindo nesse campo mesmo que você chamou do inoperável, né? Sim. Porque, de repente, o tratamento cirúrgico pode ser mais prejudicial do que benéfico para aquela criança naquele contexto. Né? Com certeza. Tanto é que na classificação assim que a gente olha das lesões, claro que na cirurgia, quando você vê uma lesão, a ideia é você promover a cura pela cirurgia, porque você está meio que diretamente mexendo na patologia. Então, o cirurgião ele tem muito essa ideia de que ele vai conseguir curar pelo procedimento. E isso é um problema porque todo o restante que vem junto, quando você olha, por exemplo, até relacionado a cuidados paliativos num tumor que de mais difícil tratamento, quando você olha no começo do diagnóstico, você pensa na cura cirúrgica. Então, ela é a maior parte quando você olha o objetivo daquilo. Só que o cuidado paliativo já entrou ali também, porque você, até pelo contexto que a gente tem de cuidado paliativo hoje, não é o cuidado só com o paciente, é o cuidado com a família, que vai, inclusive, no pós-morte, né? E quando você olha, o cuidado paliativo está começando junto, e aí você vai olhando numa crescente em que vai diminuindo a ideia de que o procedimento cirúrgico vai resolver e o cuidado paliativo atingir o seu ápice, o máximo, que é na parte que você vem daquele momento em que você vê que não vai dar para fazer um tratamento de cura, e aí o cuidado paliativo entrou. E aí, nas questões das lesões inoperáveis, para quem tem esse conceito só de que a cirurgia seria a resposta final, ele vai sofrer muito. Fala até como profissional mesmo, porque a ideia de que a cirurgia vai resolver se ela não vai fazer
não vai ter aquela ação que ele esperava, ele desliga praticamente aquela pessoa que se afasta do paciente, ele sente como se não pudesse fazer nada. E, na verdade, tem todo um contexto envolvido nisso, que começa com a lesão e ela vai terminar, inclusive, às vezes, numa doença crônica. Tem tumor que é de ressecção total impossível, como o craniofaringioma, só que ele se transforma numa doença crônica, que você vai ter que acompanhar por muito tempo. E quem planeja só pela cirurgia e acaba não vendo a possibilidade da ressecção completa, se sente frustrado. Acho que é pela dificuldade que a gente tem de estar ligado ao cuidado paliativo, né? Ter aprendido isso. Nossa, essa sua fala é genial, porque eu percebo que muitos profissionais ainda têm essa dificuldade de entender o limite em que momento o cuidado paliativo entra. E a sua fala, ela foi essencial, porque ela entra junto com o diagnóstico. Sim. E ela vai aumentando ou diminuindo conforme o curso, né, da doença. Como que foi para você a incorporação disso? Porque muitas vezes não é a realidade de alguns profissionais, né? Muitos vão assim, a gente vai até o fim, até realmente... Existe um momento que você percebe que realmente agora é hora de inverter, né? Acende mais o cuidado paliativo, né? A minha parte fica mais em outros suportes, porque há muito ainda o que fazer. Isso é uma visão muito humana, né? Além de tecnicamente muito perfeita, mas muito humana. Como que você trabalhou isso aí ao longo desse processo? Em que momento que você percebeu que isso é essencial também junto aí com a especialidade? Eu acho que um mestrado em bioética. Eu tive num grupo durante o mestrado que tinha profissionais da saúde, advogados fazendo um mestrado. E lá a gente pode debater muito. Então foi a primeira vez, inclusive, que eu tive contato com o que significava cuidados paliativos. Estamos falando de algo aí de 5, 6 anos atrás. Porque a ideia de cuidados paliativos que eu até tinha era a mesma ideia da OMS lá de 1990, que cuidados paliativos era o momento que você fecha o diagnóstico de um paciente que não tem um tratamento estabelecido, não vai dar para tratar, e você simplesmente vai cuidar dele até ele falecer. E aí você vai entender que não é isso. Então, na cirurgia, inclusive quem consegue entender que no cuidados paliativos tem cirurgia para poder melhorar a qualidade de vida e não olhando para o tratamento exclusivo da lesão, ele sente melhor. Porque ele vai ver que conforme vai aumentando o cuidado paliativo, você está olhando a cirurgia ali dentro também. É um alívio da dor. É uma criança, por exemplo, com tumor inoperável de fossa posterior, mas que desenvolve uma hidrocefalia. Você vai fazer um tratamento para poder aliviar aquele sintoma da hidrocefalia. Então, existe durante todo o curso, só que a gente só consegue ver isso exatamente quando está inserido. E eu considero que eu tive a sorte de ter contato com alguém durante o mestrado que fez o mestrado em cuidados paliativos. Aí eu tive uma ideia mais geral. Tanto é que eu lembro que no dia que eu fui discutir, numa mesa assim, durante o mestrado, eu olhava para o cuidado paliativo como algo terminal. E aí eu fui corrigido aquele dia, eu entendi o que ele significava. Quer dizer, tem muita coisa para aprender, mas eu consegui ver ele no contexto. É um astrostoma difuso que não dá para poder fazer uma ressecção? Não dá. Não tem como. Só que tem outros cuidados que você vai ter que ter junto. No momento precisar tratar uma hidrocefalia, como eu falei, às vezes até uma própria biópsia, né? E olhar nesse contínuo da doença, que nem toda doença você vai conseguir dar uma resposta e resolver ela, principalmente lesões tumorais, né? Você não vai conseguir fazer um tratamento baseado exclusivamente na cirurgia. Fica muito compacta a ideia, né? Uhum. O cirurgião, ele olha para aquele foco ali e fugiu dali já começa a complicar um pouco. E aí eu acho que a dificuldade para entender que tem família envolvida, tem a família que você tem que conversar. Até aquele dia que a gente teve a oportunidade de, no HU, conversar com a mãe de um paciente que tinha, eu não tinha ideia que aquilo estava sendo feito no HU. E eu gostei muito, porque eu acho que você cuida da família também. Que, aliás, em determinado momento, é o que você vai ter que cuidar, né? Porque a criança, às vezes, entra num coma, ele já não tem mais uma resposta, e a família precisa ser cuidada nisso, né? E acho que foi até assim, interessante você lembrar desse momento, porque a gente percebe o quanto que, assim, você nem passa uma boa notícia, né? Mas só o fato de você esclarecer a situação com transparência, com uma boa comunicação, você vê um certo alívio. Sim. Porque pelo menos tira, eventualmente, falsas esperanças, né? Ou expectativas que não serão atingidas, né? Isso faz parte do processo, né? Acho que ninguém quer ter um familiar com uma doença grave como uma neoplasia. Mas se chegou nesse ponto do inoperável, cujo tratamento curativo, digamos assim, não existe,
essa comunicação e essa honestidade com a família acaba fazendo muita diferença, né? Então você, na verdade, até passa uma má notícia, mas você percebe o quanto que a família fica aliviada porque você desmistifica algumas coisas, Sim. né? E eu lembro quando eu estava fazendo o fellow lá na Unifesp, a gente fazia os procedimentos no Hospital São Paulo. Então era um hospital que eu passei muito tempo com uma oncologista pediátrica que aí lida com tudo quanto é tipo de lesões neoplásicas, de tudo quanto é especialidade. E eu achava interessante que as crianças, elas entendem às vezes mais rápido o contexto do que os pais, do que os adultos. Às vezes, eles que acabam ensinando os pais. Eu lembro que tem foi uma curta-metragem que fizeram há muito tempo atrás, acho que 90, Por que Charles Brown? Porque lembra? Sim. Que era ensinando no contexto como que a criança assimilou no grupo com um amigo que desenvolveu uma leucemia. E é interessante que eles entenderam mais do que os adultos, né? Ela se curou na época, se eu não me engano, mas eles entenderam todo o contexto, que ia vir um momento em que ia tomar química, a química ia ser ruim, mas, claro, eu acho que foi bem explicado, mas ele entendeu muito bem o contexto. E um outro também que eu gostei um tempo, que eu li, que é como que é o nome do livro? Eu vou tentar lembrar depois, mas no contexto desse livro, esse menino ele foi diagnosticado também com leucemia, só que aí fora de tratamento, e ele escreveu 12 cartas ao longo de 12 dias, que o nome do livro, eu estou tentando lembrar o nome do menino, mas no final é ele e Dona Rosa, que era ele considerava, ele dava apelidos para a pessoa assim, que a Dona Rosa ela era uma voluntária que ia no hospital e ensinava, ela fazia parte ali da ajuda, da companhia, e ela fez em 12 dias ele escrever cartas para mostrar para ele que ele ia conseguir viver a vida dele inteira em 12 dias. Então aí ela transportava ele para períodos da vida, ele ficava adolescente, ele ficava adulto e tal. E o fato disso é que ele entendia mais da morte do que o pessoal da área de saúde que estava lidando. Ele já sabia que ele ia morrer, ele perguntava para o amigo dele, mas por que eles não falam que eu vou morrer? Olha só. É porque o amigo dele respondia que, na verdade, que eles consideravam, quando ia falar de morte, quase que como um vento passasse e tirava o assunto para outro, porque eles não gostavam de falar sobre isso, tipo como se tivesse falido na ideia. E a Dona Rosa fazia um cuidado paliativo, porque, na verdade, ela conversava com a família, Oscar o nome do menino, Oscar e Dona Rosa. E, então ele entendeu o contexto muito mais que o próprio pessoal da equipe da saúde. E aí nessa carta ele conta toda a trajetória, e a última, infelizmente, é a carta que ele morre. É difícil você não ler o livro e chorar durante. Impacto, né? Mas é bem interessante. Ela conseguiu fazer com que ele enxergava. E aí é muito forte em relação a cuidados paliativos, né? Que não é o tratamento da doença, é a família, é ele se sentir bem, é os amigos que estão em volta, né? Essa questão de que você colocou de incluir a criança no processo é muito importante, né? Eu vejo os mais recentes que tiveram, até um que marcou bastante a gente, a criança parecia que estava encarcerada ali, né? Sim. Ouvindo a gente em volta, o quanto que era importante a gente chegar e explicar para ela o que está acontecendo. Porque já tem uma idade, né? Sim. 9, 10 anos, já entende tudo o que está acontecendo. De repente a criança ela vinha num ritmo e do nada acontece alguma coisa e aí ela se vê presa no aparelho, presa no corpo, num ambiente barulhento, sentindo dor, com manipulação, família chorando do lado, tentando esconder ou achando que não está ouvindo e falando várias coisas. É uma coisa muito louca para nós também lidar com isso, né? A gente não tem como não se apegar, né? É um desafio, né? Você já presenciou situações que a criança participou do processo mesmo de entendimento, assim, de que ela participou da condução, nesse sentido dela se envolver junto com a família? Sim, esse ambulatório que eu ficava lá em São Paulo, a pediatra lidava muito bem com isso. Ela sabia o nome de todo mundo. As crianças vinham falando o que foi feito. Ela sabia o nome de cada um. E as crianças sabiam exatamente o que foi feito, o dia que foi feita a químio, tudo. Ela fazia a criança participar de tal forma que, inclusive, a criança que sabia que não tinha mais tratamento. Eu lembro de uma criança específica que a gente estava acompanhando, que ele ficava sempre deitado na cama ali com o iPad, mexendo, tal, todo o tratamento. Ele sabia que era ruim a químio, tudo mais, assim, ruim assim, de sintomas, né? E até que ele chegou ao momento que ele decidiu. Eu lembro exatamente disso. Ele afastou o iPad, não quis mais ver. Ele falou para a mãe dele que deu.
Olha só. E ele faleceu no outro dia cedo. Eu acho que ele entendeu que não tinha mais um caminho. Eu acho que assim, estava angustiado por isso. Ele entendeu o momento. Mas lá eu tive essa sensação, que eles todos estão envolvidos. Todas as crianças sabem exatamente o que está acontecendo e o que está sendo feito. Eles conversam muito, até porque, imagina se uma criança vai para uma química e você não avisa que vai dar náusea. Não, eles já entendem o que é, né? Ele já vai pronto, fala, vai dar náusea. Vamos fazer alguma coisa por mim, mas vai dar, né? vai passar mal. Eu acho que para criança isso é muito importante, porque lida com a confiança, né? E assim, ela pode ter dificuldade de confiar em pessoas que são estranhas a ela, mas às vezes uma condução equivocada dessa pode fazer ele perder a confiança nos pais, perder a confiança na família. Aí ele já tem uma doença grave, já tem uma doença que vai trazer nele limitação de qualidade de vida, vai trazer dor, náuseas, e ele não tem uma referência que é a família, e fica muito pior para a criança, né? E tanto é que até a própria decisão, né, pela nossa norma jurídica, uma pessoa com menos de 18 anos não pode tomar uma decisão. A decisão vai ser tomada pelos pais, mas baseado uma decisão para terceiros. Sim. Então, ele tem que estar participando. Até para quando acontecer o contrário. Uma criança que tem plena condição de tratamento, tem condições de melhorar de uma doença e os pais não querem fazer, né? Então, assim, ela tem que participar. A decisão final de algumas autorizações vai vir dos pais, só que ela tem que participar. E tanto é que os cuidados paliativos dentro da... Eu até acho que aumentou para um ano a mais a pediatria para isso, né? Eles passam também. É onde que eles entram para fazer a ação, né? Conversar com os pais para que tomem uma decisão e o contrário também, quando não querem tomar, fazer uma intervenção sobre isso para tentar... Eu lembro que teve esses dias no H1 um caso emblemático de uma criança que os pais não queriam fazer o tratamento pela questão de ter que receber sangue e tal. Então é uma decisão que você vai ter que tomar. Mas você também vai ter que conversar com a família, convencimento que seja disso, mostrando qual que é o benefício daquilo que vai ser feito, né? E aí, os cuidados paliativos, quem lida com isso vai conseguir fazer isso com mais qualidade. Né? Tem maneiras de abordar, né? E acho que só quem vive isso no dia a dia, né, Adriano? Porque a gente vê que às vezes tem até muita gente que gosta do assunto de cuidado paliativo, né? Existem comissões, grupos, né? Mas é o que você falou, enquanto parece que você não vive aquilo, você não entende o que realmente é, né? Então, mesmo sendo um assunto que já tem aí 20, 30 anos, parece que a gente só cai a ficha nossa quando a gente começa a ter uma criança, um paciente adulto, que seja um idoso, que precisa desse cuidado. Aí que a gente vê a complexidade que é. E você falou uma coisa que acho que a gente vê muito recomendado, né? Nesses casos assim, de doenças graves que pode ser que caminhe para um tratamento que não vai ter cura definitiva, que o cuidado paliativo começa bem mesmo lá no começo, na primeira consulta, no primeiro contato, para não deixar para tomar essas decisões lá no final, quando já assim não tem muita qualidade de vida mais, né? Nem vínculo, né? Porque é uma construção de vínculo e confiança. Total. Tem que começar lá do começo. Total. E até tem aquele gráfico clássico, né, do cuidado paliativo, que tem lá o curativo e o paliativo, e não existe uma linha tênue entre eles. Eles vão se mesclando ali conforme a evolução da criança. Então, o que você falou, tem épocas que ele está mais no curativo e menos no paliativo, e vai ter épocas que ele vai estar mais no paliativo e menos no curativo, né? E colocar a família no contexto, todo mundo no contexto, estando participando, inclusive ajuda nas tomadas de decisões, porque aquelas decisões que a gente tem que tomar solitárias, né, são difíceis. E principalmente quando a evidência para aquilo que está sendo feito, científica, não está tão clara. Esse é o momento que a família tem que participar mais. Porque em boa parte do momento a gente chega numa situação em que define, faz biópsia ou não, você vai procurar um monte de artigo, uns fazem, outros não fazem. Nessa hora aí a família tem que estar mais participando, porque você vai tomar uma decisão mais em conjunto. Além da família, claro, acho que pensando em tumores, é um tratamento multidisciplinar, que eu acho que um serviço está completo quando você faz as reuniões de tempos em tempos, periódicas, com casos específicos e todo mundo é ali discutindo junto, que está vivenciando aquilo. Né? E eu vejo assim, são várias, pensando agora na questão indo mais para o lado ali do tratamento mesmo, da terapêutica. Então, acho que são vários momentos que a gente tem, são um conjunto de variáveis, né? Então, você tem a criança com sintomas, tem a história sugestiva, aí você vai para a imagem, né? E algumas decisões são tomadas ali baseado na imagem.
até que exista a decisão de uma intervenção cirúrgica, seja uma biópsia, seja uma ressecção. Mas muitas decisões são tomadas também dentro do centro cirúrgico, né? Porque nada melhor do que o macroscópico ali, né? E é comum, assim, você ter que mudar aquele planejamento, aquele plano terapêutico durante a cirurgia? É comum, não muito, mas é comum, porque, e assim, às vezes você vai com uma certeza absoluta que vai dar para resolver uma ressecção plena e você tem que parar no meio. O que a gente tem que sempre tomar cuidado no tratamento é que o que praticamente gerencia o tripé da neurocirurgia feita de qualidade, um deles é não causar mais lesão. Então, às vezes, você está fazendo um tratamento, você quer tentar fazer uma ressecção plena, só que tem um nervo passando ali no meio, tem um vaso que você olhou que ele existia, mas não estava exatamente da forma que você pensava, é que você tem que paralisar ali e você ir até aquele momento para poder, até se tiver um novo planejamento, um outro tipo de divisão, você fazer uma nova abordagem que seja. Acho que na neurocirurgia tem que ter muito esse pensamento. Se não for possível fazer da forma que você estava pensando agora, tudo que estava pensando, é melhor você parar, tentar fazer uma segunda intervenção para que déficit não seja associado. Que a ideia é justamente ou parar o déficit ou regredir e voltar ao que estava antes. Acrescentar, não. E a gente já viu até alguns casos recentes, né, que crianças que melhoraram a parte motora depois, né, e mexendo um pouco até, né, assim, Sim. Eram mínimas ressecções, mínimas manipulações, mas que depois, no pós-operatório, a criança voltou a ter habilidades motoras que ela tinha perdido, né. E eu lembro que o Dr. Silvio sempre falava, na neurocirurgia, não entrar numa cirurgia para acrescentar mais déficit, um controle rigoroso de sangramento em criança, e sempre falava, quando vai fazer uma cirurgia, a lesão ela tem que estar no centro daquela planejamento que você fez. Você não afasta um cérebro para poder operar, você tira a estrutura que está na frente, né? E parece simples, mas eu sigo sempre isso, porque às vezes você vai tentar falar o nome de um acesso cirúrgico. Lembra, não, se você não saber o nome, saiba que esse acesso que você vai fazer, você tem que colocar a lesão no centro. Você tem que não causar nenhum déficit a mais e um controle rigoroso de sangramento. Isso ajuda muito na hora que vai tratar. Sangrou mais do que esperado? Melhor parar, replanejar. Eu sei que a gente pensa assim, mas vai se submeter a uma segunda cirurgia, mas vai ganhar mais com isso. Com certeza. Tanto o paciente como o resultado que você esperava vai melhorar bem mais. Até o pós-operatório, né? Com certeza. Mais tranquilo. A gente percebe esse pós-operatório, que a gente vem acompanhado mais recentemente também, o quanto passou por um procedimento de neuro. Você espera uma coisa, um pós-operatório super, né? Difícil, e nem sempre você vê a criança se recuperando muito bem, estubando rápido, né? E isso para a equipe é uma surpresa muito boa, né? E tanto é que em criança, principalmente dependendo da patologia que você vai tratar, por exemplo, algo como, por exemplo, crânioestenose, pode se preparar que metade da volemia dela que ela existe vai perder. Você vai ter que repor. Então é muito difícil você falar que isso não acontece numa cirurgia pediátrica. Só que eu lembro que o Dr. Silva ele sempre tinha esse hábito. Instabilizou, Se a instabilidade foi muito tranquila, resolveu rapidinho, beleza, a gente vai continuar a cirurgia. Se não, depois a gente volta e faz de novo. É melhor. Bem melhor. Isso que a Flávia comentou, né? É muito comum mesmo, sabe? A gente, por exemplo, tem crianças que fazem cirurgias de neurocirurgia, cirurgia de tórax, cirurgia de abdômen. A que menos dá, entre aspas, trabalho é a neurocirurgia. Porque realmente, assim, o planejamento é diferenciado, né? Então eu vejo que existe toda uma preocupação assim de definir bem as estratégias que serão utilizadas, né? Existe essa questão que você comentou, né, de repente parar o procedimento porque as coisas meio que saíram um pouco do controle. Né? E então são pacientes que realmente têm um pós-operatório muito tranquilo. Uma boa parte já vem estubada já. E numa boa parte está até comendo até o fim do dia, está se alimentando no outro dia, porque realmente assim a recuperação é muito rápida, né? Existe a preocupação da monitorização muito intensa, né? Então todos têm acesso central, tem arteriotomia, né? Então são procedimentos que eu vejo assim que são muito bem planejados, né? Sim, e defendendo o serviço lá, o HU está bem completo. Do que a gente precisa de equipamento para neurocirurgia, está muito completo. Ele é um hospital que tem tudo ali dentro. Que bom ouvir isso. E assim, sempre a ideia de estar investindo.
equipamentos até caros, assim, você que tem a necessidade de utilização, você organiza, faz o pedido, conversa com a chefe do centro cirúrgico, questão de 15 dias a gente tem ele. Então, eu acho que para a neurocirurgia, assim, ele é um dos mais completos que a gente tem aqui. E uma outra coisa do preparo, que até vai em cima do trabalho que eu estava falando anterior ali do 3D, isso está ajudando muito também. Hoje você consegue fazer um preparo de uma impressão, você consegue manipular uma imagem, você consegue rotacionar essa impressão na posição que você quer colocar o paciente no dia da cirurgia, você consegue ver a perspectiva da lesão, você sabe exatamente qual caminho que você vai trilhar. Então, acho que isso ajudou muito. Eu acho que é uma crescente dentro da área da neurocirurgia, que talvez ela vai entrar como uma revolução da mesma forma que existiu o microscópio na década de 70, que foi o que revolucionou para a gente esse aspecto da microcirurgia, né? Então, esse preparo pré hoje está sendo possível fazer de uma maneira mais intensa. Consegue estudar o que vai ser feito ali antes, né? Totalmente. Inclusive, vai preparado. Você consegue operar. Você consegue retirar o que você está planejando ali da imagem, ver o ângulo que você conseguia ver isso daí. E programas de acesso ao público aí que você consegue pegar na internet, uma impressora, que não é algo tão caro hoje, você consegue fazer isso em casa, no planejamento. Então, ajuda muito. Para essas malformações, cranioestenose, então nem se fala, você consegue construir o crânio da maneira que vai ficar no final. Isso acaba reduzindo o tempo cirúrgico, o tempo de crânio aberto, né? Muito. Menos infecção, tudo, né? Essa semana eu planejei uma cirurgia por 3D, que geralmente ela vai umas 7 horas. Aí a cirurgia acabou com 4 horas. Aí você começa a analisar, será que foi a consistência do tumor? Aí você começa a lembrar que eu acho que tem a ver muito com essa preparação do 3D. Ele ajuda muito. Demais, assim. E dentro dessa parte de tecnologia, eu vejo que no HU a gente tem a cirurgia estereotáxica, né? Tem o neuronavegador. Isso contribuiu muito para o trabalho, contribui muito para planejamento, execução e pós-operatório? Bastante. Cada um dos dois tem uma particularidade. A estereotaxia, ela é uma ferramenta como... Tanto o neuronavegador como ela, como se fosse um GPS de uma localização intracraniana. A estereotaxia ela trabalha com os 3 eixos, né? O X, o Y da localização e o Z de profundidade. Então você consegue hoje colocar um catéter numa região do cérebro precisamente assim, com margem de 2 milímetros. O neuronavegador ele acaba usando o mesmo princípio de localização, só que tanto a estereotaxia como o neuronavegador você faz de uma imagem prévia. E o neuronavegador, com um probe, você consegue colocar numa região e ele vai mostrar na imagem exatamente em qual posição que está aquilo. Só que o que acontece? Quando você começa a fazer uma ressecção tumoral, principalmente de tumores que não estão aderidos a um osso ali, que fica mais fixo, a partir do momento que você retira um pouco do tumor, você perde essa precisão, porque não é mais a imagem anterior. Um exame que provavelmente um dia a gente vai ter a possibilidade de ser feito em tempo real. Qualquer mudança em tempo real que aconteceu, você tem um programa que mostra. Mas ele ajuda muito. Planejamento, principalmente do acessos mais complicados. Só que aí junto com ele, para poder ter um equipamento completo com o neuronavegador, precisa do ultrassom intraoperatório. Porque aí sim ele consegue dar um pouco mais dessa dinâmica. Você consegue diferenciar o que é tumor, o que é o próprio tecido cerebral, né? Mas no HU também tem o neuronavegador disponível e tem a estereotaxia. Então, para biópsias, não tenha dúvida, a estereotaxia é extremamente precisa. Você vai conseguir chegar numa área de 2 milímetros e retirar um fragmento sem muita lesão assim no paciente, tá? E cai naquele objetivo que você citou, né? Produzir menos lesão do que ele já tem, né? Sim. Menos agravo do que ele já apresenta ali. Né? Principalmente se você está em dúvida de uma histologia tumoral, mas o diagnóstico histopatológico ajudaria muito, né? Então, a biópsia, você tem a definição, às vezes tem um tumor numa região difícil de tratamento, mas você descobre numa biópsia que ele é um tumor de baixo grau. Beleza, vamos acompanhar. Anualmente você faz um exame de imagem e vai ver qual que é o desenvolvimento disso, né? Também a estereotaxia hoje utilizada para colocar os estimuladores profundos para tratamento de Parkinson e tudo mais. Então, foi uma ferramenta que somou muito. Eu acho que o futuro que vai completar precisa de algo de tempo real. A gente precisa usar algumas coisas ainda para poder suprir isso. Mas em tempo real, o dia que tiver,
A possibilidade de você saber a quantidade de lesão que realmente foi tirada. Porque, geralmente, quando é um tumor que tem uma diferenciação muito grande do tecido cerebral, ok, você consegue fazer o acompanhamento e saber da ressecção. Ele tem margem, você consegue ver o final. Só que tem uns que são muito parecidos. Você está na margem e você começa a ter dúvidas. Será que é lesão? Será que é edema? Então, nessa posição, na hora que você começou a ter essa dúvida, Para tudo. Para tudo. Se tiver o ultrassom e o ultrassom mostrar que teve uma boa ressecção, beleza. Se isso não for possível e tiver em dúvida, é melhor parar. Até porque a gente sabe que nos tumores mais agressivos, a ressecção nunca vai ser total. Não tem como. Porque já tem um monte de trabalho mostrando que ele está 1,5 cm a 2 da margem tumoral infiltrado no tecido cerebral, você tem células. Então, você não vai conseguir nunca fazer um tratamento completo disso na cirurgia. Com certeza vai precisar tratamento auxiliar depois. 100% de cura existe? Para algum tipo? Tem sim. Por exemplo, tumores como meningioma, se ele é uma lesão que ele não está em parte base de crânio, tumores mais de convexidade, porque a princípio da cirurgia do meningioma é a retirada do osso que ele aderiu, da meninge que originou e da lesão em si. Quando é um tumor de convexidade, você consegue retirar aquele osso e fazer uma prótese. A dura mater você substitui até por próprio tecido do próprio paciente, se não tiver até um tecido externo. Você consegue fazer esse tratamento com 100%. Assim. Tumores medulares, como por exemplo schwannoma, que são tumores benignos, a ressecção praticamente é cura, não precisa de nenhum tratamento auxiliar. Então tem alguns tumores, uma parte até considerável, que dá para poder fazer um tratamento curativo no procedimento. Esse é o paciente que você tem que planejar para poder entrar numa cirurgia e tentar resolver. Que é o que vai fazer a diferença para ele, né? Então, agora, os que têm essa parte infiltrativa é difícil. Aí não dá para ressecar total. Qual que foi o tempo máximo que você já ficou numa cirurgia? A última, e por incrível que pareça, foi umas 2 semanas atrás, 13 horas. 13 horas. 13 horas era um meningioma de tumor benigno, mas de localização maligna anterior ao bulbo. A gente fez um caso semelhante uns 3 meses atrás no HU, só que foi em 3 tempos. Fez um tempo de 10 horas, depois um tempo de mais umas 10 horas, depois mais um tempo de 7 horas, aí resolveu. Essa paciente foram 13 horas e um segundo tempo de 10, mas o máximo foi 13. Esses dias, o professor Márcio fez um no HU que começou às 8 da manhã, acabou às 3h30 da madrugada. Misericórdia. Só que essa a gente já planejou, que tinha equipe, né? Mas vamos dobrar. Vocês revezam? Vai ter que dobrar a equipe para revezar. É tão comum cirurgia longa, eu lembro que lá na Inglaterra era muito comum na hora do almoço. A cirurgia começava cedo e era longa, na hora do almoço, 1 ou 2 da equipe ali sai para poder almoçar e você encontra o familiar no meio do procedimento que está acontecendo. Porque eles sabem que tem alguém lá dentro, continuando, e aquele vai voltar. E 12h, 1h, o horário da pessoa almoçar. Então você encontra, conversa até ali como é que foi e tal, depois volta e continua fazendo. Mas tem que ter mais equipe. Só uma pessoa não consegue. Você fica depois umas 2 semanas mal assim. É uma posição de perna endurecida, joelho travado. Você não tem uma posição confortável. Passa fome, né? Vontade de ir no banheiro. Não, quem tem assim, principalmente, tanto é que o hábito, às vezes, hoje é um pouco menos comum, mas ainda quem tem, por exemplo, o hábito de fumar, ele tem esse problema, porque, na verdade, no meio de um procedimento desse, ele tem a vontade e, às vezes, prejudica, né? Porque tá lá, porque às vezes você tem que passar do horário. Não tem como. Bastante tempo, né? Isso é um plantão. Realmente é. E quando você fala assim, numa cirurgia de 10, 12, 13 horas de duração, vendo do lado de cá, né, de quem vai receber esse paciente depois, eu fico pensando na resposta metabólica ao trauma, né? Compensa. E qual seria, assim, o que você costuma deixar de recomendação, por exemplo, quando você termina uma cirurgia com esse tempo de duração, com essa complexidade e vai passar o caso para UTI, por exemplo? De alterações que paciente neurocirúrgico tem, as mais assim relatadas, que é as que a gente presta mais atenção, é um sangramento. Tanto é que na terapia intensiva, essa é a ideia de estar olhando se acontece um sangramento, distúrbio de coagulação, alterações no metabolismo do sódio em si e convulsões. Então, são as 4 frentes assim que praticamente tem que ficar muito em cima, porque a ideia é sempre manter um excelente fluxo sanguíneo, né?
cerebral, que é o que vai fazer a diferença. Mas dentro do contexto do paciente neurocirúrgico, são essas 4 que alteram bastante. Assim. Paciente com um procedimento longo, principalmente a região que ele está sendo operada, esses distúrbios de sódio são bem comuns assim, de acontecer, então é um paciente que tem que estar mais atento no momento para isso. Porque em relação à perda sanguínea, apesar de uma cirurgia dessa de 12 horas, às vezes ela perde menos sangue, por exemplo, do que você for fazer um tratamento de uma crânioestenose, né? Porque a perda é muito pequena, então ele não vai ter um distúrbio hemodinâmico tão grave. Às vezes é um paciente que passa esse período todo e essa mesma pessoa de reposição de sangue, porque é uma janela muito pequenininha, são sangramentos muito pequenos, discretos, que você vai controlando, né, durante o procedimento. Mas logo no imediato perioperatório ali, são essas 4, principalmente os parâmetros que mais têm alteração. Pressão intracraniana seria uma coisa obrigatória, sim? De medir? Para medir, para vir com catéter, para a gente ter esse cuidado ali no... Não tem, assim, quando a gente olha para a lesão, até daria para poder fazer uma revisão para ver, mas não é muito comum se indicar. Por lógica, a pressão intracraniana a gente indica para pacientes que têm uma chance de desenvolver edema cerebral. Então, no trauma, inclusive, teoricamente é um paciente em coma, ou seja, Glasgow menor que 8, e que ele tem alguma alteração na tomografia. Ele tem uma indicação profilática de colocar a PIC para isso, a monitorização de PIC. No caso do paciente da lesão, o que a gente mais torce é para ele sair estubado do centro cirúrgico. Porque o melhor parâmetro para avaliar qualquer alteração seria a resposta que o paciente tinha em relação a uma alteração neurológica. Uhum. Se isso acontece, no paciente acordado você consegue captar. A questão sobra para a gente depois olhar a pupila, sobra um pouco menos de parâmetro para você poder ver. Em alguns casos específicos, dependendo da extensão do tumor e o edema cerebral que ele causa, tem indicações de colocar monitorização, mas não é algo muito... Não é a regra. Não é regra. Até porque o que você no final imagina? Retirou a lesão, aquele edema, a tendência dele é diminuir, né? A tendência dele é melhorar. Agora, dependendo da extensão, talvez valesse a pena. Não é regra. E a gente tem visto que acho que a maior parte das crianças, né, que mesmo após procedimentos de longa duração, tem tido evolução muito boa, né? Acho que um ou outro caso, assim, e não foi nem pelo procedimento em si, foi tumores que sangraram antes da cirurgia, né? O controle de dor também, né? Às vezes, para ter uma analgesia mais potente. Sim. Mas as evoluções sempre foram boas, né? Alguns casos mais dramáticos que eu me lembro, assim, às vezes a criança nem estava no serviço, mas ela ficou em regime de hidrocefalia por muito tempo, né? Já dá uma boa descompensada, né? Daí quando volta, já volta assim, às vezes com uma alteração pupilar tudo, né? Sim. Mas porque já chegou num estado de gravidade maior, né? Sim, sim. Mas, assim, a maior parte são crianças grandes, né? Crianças, assim, entre 7 e 10 anos, pelo menos na nossa amostra, né? O mais comum, mas que têm tido realmente boas evoluções, né? Certo. Eu acho genial, assim, é um mundo realmente encantador, porque a gente se apega na parte afetiva, tem toda a complexidade técnica. É muito interessante cuidar dessas crianças ali na UTI, no pós-operatório também, e ver essa mágica de realmente elas saírem muito bem. Eu peguei muito uma menininha mais recente, que tá com a gente já vai... Ai, demais, ela mesma. Eu peguei assim demais, misericórdia, uma resiliência, aquela mãe, aquela criança... E é uma menina muito forte, né? E com as reabordagens, e o Arnido tinha lá pós-operatório, quando ela tá bem, estuba e tal, e já vai de vezes, né? E sempre saindo bem, sempre ótimo no pós-operatório. Nossa, ela foi uma criança das mais recentes, assim, que, não sei, aquele santo que às vezes bate mais com, né? Comigo com alguns também. casos também. Eu encontro ela de vez em quando, é que agora ela teve alta, né? Mas eu encontrava ela ali embaixo, perto do Michel ali. Por algum motivo, eu me liguei muito nela. Eu não sei explicar. Eu quero parar e conversar com ela. E com a mãe também, com a mãe. Né? No começo, ela ficava brava. Porque eu acho que ela tinha a sensação que você estava fazendo alguma coisa que machucava, né? Mas depois, eu acho que ela começou a entender. Ela foi entendendo. Hoje, ela voltou no ambulatório esses dias, deu um abraço. Oh, que bonitinho. E ela faz um tempo. Foram 5 abordagens, né? Ela foi guerreira. Assim, tanto é que a queixa que ela tinha no pós-operatório era fome. Ela só queria comer. Então, ela saía sempre tão bem que ela não via a hora de comer alguma coisa. Né? Mas sabe que eu sinto muito o Dr. Silvio porque eu gosto particularmente muito dele. Ele era o chefe lá da neurocirurgia lá no Pequeno Príncipe. Ele sempre falava, criança no pós-operatório, se está com controle de dor e alimentada,
quem vai continuar sofrendo são os pais. Porque a criança bater um bolão, pode estar com edema no olho, pode estar inchado, uma cicatriz, ele não vai se importar. Ele inclusive recupera muito rápido. Sim. A recuperação de criança é extraordinária, assim. Nossa, mas eu me apeguei demais. Esses dias comprei uma bonequinha, levei, falei, e com a mãe também, uma resiliência muito grande, né? E mágico, você vê ela, várias abordagens ali, forte, né? Que você falou, às vezes o sofrimento é mais nosso, inclusive enquanto profissional também, você fica, ai meu Deus, né? Por que tá passando torcendo por isso? Pra melhorar, torcendo. E ela não, comendo um pãozinho de queijo dela lá, de boa, né? Subindo em cima da mãe praticamente, e você percebe essa fortaleza que é a criança, né? Às vezes a gente tem que trabalhar mais a nossa mente do que o fato, o próprio caso em si, né? Sim. E ela é uma das crianças que a gente percebeu muita melhora motora nela com os procedimentos, né? Então deu para perceber o quanto que ela recuperou funções que ela não tinha, assim, movimentações que ela não tinha com os procedimentos. E olha que foram procedimentos com estratégias diferentes, né? Por vias de acesso diferentes, totalmente, né? Então... A primeira vez foi um acesso posterior que, na segunda tentativa, praticamente sem sucesso algum. Então, assim, parar a cirurgia para não causar dano. E ela foi uma das que a gente fez o estudo por 3D. Que legal. Então, consegui olhar o ângulo certinho, até da posição que dava para poder deixar ela no dia da cirurgia. Tinha a dimensão exata do tamanho da lesão, então quando que foi aspirado e aquela quantidade completou, foi exatamente o que tinha planejado antes. Então, deu uma ajuda danada nisso, né? O planejamento com essa reconstrução 3D. Eu tenho depois, se vocês quiserem ver um dia, vou entregar para ela, inclusive, eu tenho Olha impresso. Só, que legal. A lesão e o crâniozinho dela. É tão bom para ela entender, né? Imagina assim, porque a criança é muito visual, né? Claro que você explicar, ela vai entender, mas o visual para a criança é essencial, né? Mas sabe que eu tive uma surpresa um dia no consultório, porque eu tenho esse costume agora de imprimir para poder estudar, e sempre o paciente chega e pergunta, qual que é o tamanho da lesão que eu tinha? Você fala, tamanho do limão, tamanho da laranja, de uma uva. Não tem essa dimensão. E aí, para essa paciente especificamente, eu estava um dia na gaveta e eu lembrei que a impressão estava ali. Aí eu entreguei. Eu falei, era esse tamanho, esse aqui é a tua lesão. E ela começou a tirar foto, começou a mostrar, colocou na bolsa. Eu achava que ia impactar assim, que o paciente ia ficar meio com medo de ver. Bem pelo contrário. Ao contrário, né? É uma fortaleza para eles, ele né? Ele olhou e começou a olhar assim, ela acabou a consulta ali de conversar, ela não conseguia, mas ela começou a olhar, tirar uma foto. Olha só. Se bobear, vai mostrar para os amigos ainda. Sim, né? e é um negócio tão assim, eu não imaginava, era um negócio tão simples da gente fazer, imprimir, porque você já está com o material na mão, uma impressão de, 20 minutos, sai com a lesão ali pronta. E aí você tem a real dimensão do tamanho que era, né? Mas são descobertas, Adriano, que eu acho que faz parte do mundo pediátrico, sabe? Então, assim, a criança, a gente pode fazer isso 10, 20, 30 anos. Sempre vai aparecer uma criança que vai te pegar de algum jeito, sabe? Ali, porque vai te surpreender, né? Porque resiliência, resistência, não tem igual em criança, né? Então, assim, é um organismo muito bonito mesmo, né? Então, assim, acho que é o que cativa a gente em relação à pediatria. Com certeza. Né? Assim, eu não lembro, mas essa participação, inclusive, no pré-operatório da mãe entrar até a sala cirúrgica, que eu acho que no HU isso é meio recente, né? A gente tem trabalhado mais essa questão da humanização, né? Cada vez mais forte, mas tem intensificado nos anos para cá. Eu tinha visto lá no Pequeno Príncipe, eles andavam, a criança estava com um carrinho sentado ali, aí os pais iam no HU, mas eu achei interessante, a criança fica calma, porque a partir do momento que ele já entra na anestesia inalatória, aí beleza, ele já não está mais percebendo nada. E aí, inclusive, os acessos sendo feitos lá dentro. Nossa, né? Isso é maravilhoso. Porque aí a criança, acesso central, tudo lá, ele não trauma, viu. Né? Sofre, né? Não sente dor. E um ambiente estranho. Você imagina, de repente, você entrava sozinho, gelado, 4 anos, gelado, sem ninguém ali que você confia, ninguém você conhece. E principalmente quando o contato não partiu, às vezes, num consultório, que você teve a oportunidade para conversar, né? Lá ele surgiu no pronto-socorro, às vezes, a criança. Eu acho muito interessante, isso muda completamente. Muda. E é uma das nossas bandeiras, até a gente trabalha muito essa questão da família, né? Até na UTI também, de uns anos para cá, eles têm ficado 24 horas, o que antes era uma coisa inimaginável, não tinha espaço, né? E vários entraves que a gente colocava, hoje não, ali do lado 24 horas. E até, a gente já falou isso em outros episódios, hoje o Arnildo adota até a questão da reanimação presenciada pelos pais.
em algumas situações que, claro que com Não, suporte, né, ali, mas convidar os pais até numa perspectiva de que não vai ter o retorno da circulação espontânea, dos pais se despedirem da criança antes de parar a reanimação. E tem sido experiências muito positivas, né? E a gente percebeu e incorporou que a partir do momento que eles estão ali, eles fazem parte do processo, que é o cuidado centrado na família mesmo, as coisas fluem mais fácil. Mas com certeza. Eles ajudam a transmitir e faz esse elo, a ligação entre a gente que está atendendo e a criança, porque a gente é estranho completamente, né? Aí eles começam a chamar a gente de tio, aí você ganhou, né? Não, e depois eu percebo que depois que eu fui mãe, também tem 3. A Ana, 11, o Benício, 7 e o Pedro tá com 3 aninhos. E aí a gente pensa em ter um quarto ainda. A minha esposa também quer. Mas é depois que eu percebo muito a minha vida profissional também, antes e depois de ser mãe. A visão, por mais que a gente tenta trabalhar empatia, né, antes, mas depois que vem realmente o filho e você entende pelo outro lado, as coisas fazem mais sentido, né? Com certeza. Para mim foi uma experiência muito diferente. Muda completamente a maneira de você enxergar. Não que antes você não faça um serviço de qualidade, você vai fazer. Só que tem um sentimento ali extra que entra que a gente não tem ideia de onde surge isso. Mas vem. Mas vem. Bom, Adriano, eu acho que foi uma conversa muito agradável, né? Até porque, assim, o assunto ele é um assunto muito, muito interessante, né? No bom sentido. Eu sempre falo assim que eu nunca pensei, quando eu era aluno de graduação, nunca pensei em fazer área cirúrgica. Mas até que eu entrei no internato, eu queria fazer neurologia clínica, porque eu sempre achei esse mundo da neurologia muito interessante, né? A correlação da história com o exame físico, com o diagnóstico da lesão posterior, então é um assunto que eu sempre gostei muito. E sempre vi, assim, com admiração a neurocirurgia, porque é uma área de extrema complexidade, né? Eu me lembro, eu não sei se hoje ainda é assim, mas quando eu era interno, a gente instrumentava a cirurgia, né? Aí uma vez eu entrei numa neurocirurgia, só de ver aquela mesa, eu falei assim, nossa, isso aqui eu não dou conta. Aí quando me falaram que eu não precisaria instrumentar, que tem alguém só para isso, eu fiquei até aliviado. Porque eu nunca vi tanta pinça, tanto material diferente ali, né? Aquela mesa gigantesca, assim, né? Então, é uma área que, assim, é para poucos, né? Então, é por isso que ela é muito disputada, por isso que ela é uma área que muita gente quer fazer, né? E até para fazer isso bem feito exige uma complexidade grande. Então, para mim é muito satisfatório poder falar de um assunto que eu gosto e ainda mais, assim, envolvendo a especialidade pediátrica, né? Como você disse, não precisa ter uma subespecialidade, basta que você tenha afinidade pelo cuidado da criança, pelo cuidado da criança doente e pelo cuidado da criança com neoplasia, né? E essa sua preocupação, né, com relação não só à criança, mas com a família, na preocupação do conceito da terminalidade ou do cuidado paliativo, eu acho que te traz um diferencial muito importante, né? Então, acho que é importante você saber disso, ouvir disso de outras pessoas, porque são cuidados que a gente não vê muito hoje em dia, né? Então, além da especialidade, da complexidade, a diferenciação, pensando nessa parte ali do cuidado familiar, do cuidado com a criança e até mesmo do cuidado paliativo. Ah, sim. E falou da neuro em relação a... O que me chamou a atenção na época na neuro, eu gosto muito da neuro, a princípio foi a topografia do que ela te mostra. Qualquer alteração, ela é muito específica da região. Você consegue chegar, tanto é que tem um livro que eu sempre gosto de falar para os alunos ler, que ele ensina, ele fala da faculdade à clínica. Os passos no diagnóstico topográfico, depois um diagnóstico semiológico, depois um diagnóstico etiológico. Porque quando você parte do final do etiológico, você não vai chegar. É impossível você chegar a se decorar, não tem como. Agora o topográfico, você sabe exatamente se está com alteração motora aqui, é porque aconteceu aqui. O que é exatamente, você vai ver depois, mas você tem como chegar a isso de uma maneira mais precisa. Assim, né? Ele fala muito do sistema nervoso. E é até interessante ouvir você falar isso, porque existe uma tendência hoje de ir para a imagem primeiro, né? Sim. E aí isso resgata o conceito primordial, né? Que é você ter a correlação clínico-radiológica, né? Então não é radiológico-clínica, né? Sim. Então até você, claro que você precisa, a imagem revolucionou e a gente depende dela sim, vai depender para sempre, né? Mas o cuidado clínico antes, né, de você ver a lesão é sempre importante, né? E faz diferença. E realmente a imagem ela chegou para ficar. Eu lembro que boa parte do tratamento em neurocirurgia se revolucionou pela ressonância. Eu não consigo imaginar como que eles conseguiam fazer isso há 40 anos atrás. E faziam.
com qualidade até, mas teve procedimento que só surgiu depois disso, não se fazia antes. E lá atrás até conseguia dar uma qualidade muito boa nisso, porque eles tinham a ideia do estudo topográfico, semiológico, bem organizadinho, assim, né? A neuro tem dessas. Muito bom. Foi muito bom te ouvir. Foi muito, Eu que agradeço. de verdade. É uma visão diferenciada, é uma experiência com humanização, é uma complexidade com uma simplicidade de olhar também, que faz toda a diferença na condução da criança. É empatia, né? Então, porque realmente é muito complexo, envolve relações humanas, envolve uma criança ali, que é o foco principal. Então, a responsabilidade é muito grande, né? A gente mexer ali com o bem mais precioso de alguém. Sim. Então, que essa conversa realmente estreite cada vez mais. A gente estava comentando um pouco antes de começar o episódio que os caminhos vão se juntando, né? E que realmente que tem esse estreitamento cada vez mais intenso aí, que as crianças realmente vão ganhar muito com a sua atuação ali, não só a criança, como a família, né? Que isso aconteça cada vez mais conversas junto profissional ali, faz um diferencial. E é muito bom, a gente percebe também que quando a família ouve do neurocirurgião as questões que envolvem ali a complexidade, até o entendimento é diferente, né, Arnildo? Ficam até aliviados, né? E aqueles dias, particularmente, que eu fui lá, eu cheguei em casa falando para a Aline, que ela é a minha... Ela ouve meu dia a dia, eu ouço dela. Aquele dia conversar com aquela mãe lá, eu achei diferenciado. Você percebe que muita coisa se resolveu naquele dia. Eu não sabia que isso existia dessa forma. E é até bom, porque eu quero participar, sabe? Conforme for podendo. Eu até falei, achei interessante essa ideia de que se um paciente ficou muito tempo, ele tem que ter alguma explicação para a família dele. Ela fica mais confortável. Eu percebi que assim, ela... Por algum momento, talvez a mãe estava com uma certa armadura, assim, se protegendo. Naquele dia eu senti que ela ficou... Exatamente. É a sensação que eu fico, assim, a notícia nem é boa, mas o resultado é bom. Então a família sai melhor de uma conversa dessa, de uma reunião dessa, do que de como ela entrou, né? Em 5 minutos, 10. E você tem uma habilidade muito interessante de saber fazer uma coisa num momento que seja curto, mas sem demonstrar pressa. Sabe quem eu via muito fazer isso? O Dr. Valdir da Nefro. Ele sempre falava isso. Ele ficava 3 minutos com você, 5, mas parece que ele ficou um tempão. Exatamente, né? E a sensação de estar tentando resolver aquilo, e você vê, realmente foi 10 minutos. Foi. Pouquíssimo tempo. E resolve um problemão, né? Tira um peso que a família vinha trazendo ali já, talvez há semanas já, né? Então a gente precisa realmente separar um tempo como esse, né? Que para nós, assim... Claro que a gente às vezes tem que correr para participar, mas não vai fazer diferença no nosso dia, mas para a família faz uma diferença muito grande. Sim, né? E um ambiente super organizado lá, as mesas boas para poder sentar, um lugar muito bom. Vale a pena. Que bom. Mas são essas relações e cada vez a gente vai entendendo o quanto a equipe junta é mais forte, né? Com certeza. Faz diferença. Muito obrigada. Pessoal, curtam o nosso episódio. O pessoal assiste não curte. É um pecado isso, né? Conhecimento gratuito, né? De excelente qualidade. Então, curta o episódio. Se inscreve no canal do Pedincast, no YouTube, no Spotify. Avalia, porque são métricas importantes. Qual que é o seu Instagram? É Adriano Antonucci. Adriano Antonucci. E eu vou deixar o Instagram dele aqui também para cada vez mais inseri-lo nesse mundo, né, junto com nós no digital aqui, porque é muito importante, é uma dúvida que eu tenho certeza que aflige muitos pediatras ali de porta de pronto atendimento, que tem demandas absurdas, pouco tempo para avaliar. Essas dicas que foram dadas hoje vai impactar, e também para a gente que recebe essas crianças no pós-operatório não tem ideia muito do que acontece ali no intra, né, que ouvir de quem está lá fazendo faz muita diferença. E assim a gente consegue unir todo esse processo do cuidar pré, trans e pós-operatório, que vai impactar ali nos prognósticos das crianças, né? Então, muito obrigada por esse tempo com a gente. Eu que agradeço. Obrigado. Desculpa por não ter lembrado o nome do Oscar. Imagina. Livro. E até se vocês quiserem algum assunto mais relacionado, né, à neurocirurgia, principalmente nessa área, coloca aqui, que aí com certeza a gente vai convidar de novo para participar aqui com a gente. Porque se surgir muita dúvida, pode esperar que a gente vai ter outro convite. Volta de novo. Não, eu o tema até do meu mestrado, da bioética, esse eu gosto de falar muito da morte, cefálica e tal, então depois eu tô... A gente podia já encomendar, né? Aproveitar um em agosto. Se você topar, eu volto. Você topa? Com certeza. Fechou. Então, esse agosto. É um tema que eu adoro. Fechou. Obrigada, viu? Obrigado.